Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 19, a partir do versículo 4. E eu quero avisar que a sala de cura estará aberta no final do culto. Todos os que quiserem podem passar por lá e receber oração de cura. E convidamos especialmente, através de direção do Espírito Santo, pessoas com fibromialgia, azia ou queimação, desvio de septo e problema no ouvido esquerdo. Se isso faz sentido, alguma dessas coisas faz sentido para você, por favor, dirija-se à sala de cura no final do culto para receber uma oração especial. Amém? Êxodo, capítulo 19, versículo 4, verso 4, diz assim: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Amém? Nosso tema de hoje, dentro da série Terra Prometida, é o propósito da Terra Prometida. Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito em tudo o que Ele faz. Quando a gente fala de terra prometida, e vemos a história bíblica da conquista da terra de Canaã, que Deus prometeu e levou Israel até aquela terra, dando a eles a propriedade da terra, para que eles entrassem e conquistassem a terra. E nós vemos tudo aquilo que desencadeou na conquista da terra prometida, a libertação de Israel no Egito, atravessarem o Mar Vermelho, que foi aberto milagrosamente pelo Senhor, e eles passaram pisando firmemente na terra, no fundo do Mar Vermelho. Todos os milagres no deserto, o pão que desceu do céu, a água que saía da rocha, todos os milagres, livramentos e vitórias para Israel no deserto, tudo isso fazia parte do propósito de Deus para Israel. Desde quando Deus chamou Abraão com um propósito. Abraão era de uma família idólatra. Eles viviam numa região e toda a sua parentela acreditavam em outros deuses. E naquela época, irmãos, a humanidade estava espalhada pela terra e poucos acreditavam em Deus. Cada um tinha o seu ídolo, o seu Deus. A idolatria era comum e todo mundo acreditava em qualquer coisa. Eles haviam perdido a visão e a fé original lá da criação de Adão e Eva. E a humanidade agora estava, cada um seguindo o seu próprio caminho, o seu próprio Deus. E Deus então olha para uma família, chama Abraão dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vá para onde eu te direcionar, e eu te abençoarei, eu farei de ti uma grande nação, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Abraão, e em você, em ti, serão benditas todas as famílias da terra.
Deus tinha um propósito em chamar um homem, levantar aquele homem como patriarca de uma nação, que é a nação de Israel. Deus tinha um propósito, que era, através de Israel, Deus queria mostrar ao mundo que só Ele é Deus, só Ele é o Senhor, só Ele é digno de toda a nossa confiança e de toda a nossa fé. Havia um propósito. Então a terra prometida, igreja, não era algo assim, que Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, e Ele pode fazer o que quiser, quando quiser e do jeito que Ele quiser. Veio um pensamento qualquer, e Ele falou assim, eu gostei desse povo aí, que é o povo de Jacó, de Israel, eu vou dar uma terra para eles. Coitadinho, eles são escravos lá no Egito, então eu vou ter misericórdia deles e vou dar uma terra para eles. Não, era um propósito de Deus. Diga comigo, meu Deus é um Deus de propósitos. E o que nós vemos aqui, Deus falando para Israel, que os trouxe para perto, e que se eles ouvissem a voz do Senhor, e se mantivessem em aliança com o Senhor, ou seja, era Deus dizendo assim, eu amo vocês, eu escolhi vocês, eu tenho um propósito na sua vida, e se vocês se mantiverem firmes no meu propósito, vocês serão minha propriedade particular dentre todos os povos, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, e todos vão olhar para vocês e vão crer no meu nome poderoso, diz o Senhor. Então Israel foi planejado, e o propósito de Deus foi levantar uma nação que revelasse a glória de Deus para todas as nações. Nunca foi um projeto egoísta, só para eles, não era só para Israel. O propósito de Deus em chamar, em formar aquela nação, em abençoá-los, era para que eles revelassem o plano de Deus, o nome de Deus, a divindade do único Deus em toda a face da terra. Israel cumpriu dentro daquela parte que cabia a Israel, eles cumpriram o propósito de Deus, mas o propósito final não era com Israel. Israel era o começo do propósito, porque o plano completo vinha depois. O plano completo de Deus, o propósito completo de Deus para a humanidade era o próximo estágio, era o próximo nível, era o plano de Deus através de Jesus Cristo, agora não apenas para uma nação chamada Israel, mas para todos aqueles, dentre todas as nações da terra, que reconheceriam que Jesus Cristo é o Senhor do universo. Isso, irmãos, nós podemos ver claramente, porque o propósito que Deus falou aqui em Êxodo para Israel, Ele repetiu na primeira carta de Pedro. Eu quero ler com você, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, olha a promessa se repetindo, a promessa aqui, que Deus tinha feito lá em Êxodo, Deus fala agora para nós, para a igreja, para aqueles que são de Jesus, para aqueles que reconheceram e reconhecem que só Jesus Cristo é o Senhor, só Jesus Cristo é o Salvador. Tem alguém aqui que reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, o Salvador da humanidade? Olha a promessa de Deus se repetindo, vocês porém são, o que a Bíblia está dizendo que nós somos? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos dizer assim, levanta a sua voz junto comigo e fala com voz de autoridade, diga assim, nós somos geração eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Aleluia! A fim de quê? Vamos continuar a leitura. A fim de quê? Por que que Deus nos chamou, nos colocou como igreja? Por que que Deus estabeleceu sua igreja? Será que é apenas para atender os nossos desejos pessoais, individuais e egoístas? Será que é só isso? Será que o chamado de Deus e o propósito de Deus para cada um de nós aqui tem a ver apenas com os nossos objetivos pessoais? Claro que não. Deus é Deus que supre, que abre portas, que ama a cada um individualmente, mas o propósito é muito maior do que o teu projeto pessoal ou individual. Porque o texto diz que nós somos essa nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, e é por isso que o maligno não nos toca, por isso que o diabo, mesmo desejando matar, roubar e destruir você, ele está debaixo dos seus pés, porque Jesus é maior, e aí não pode tocar na tua vida, o maligno não toca, porque você é propriedade exclusiva de Deus, comprado, lavado e remido no sangue precioso do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Mas Deus nos chamou a fim de quê? Para quê? Com qual propósito? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Então Deus tem um propósito na igreja. Deus tem um propósito na sua vida. Através da igreja, Deus quer revelar o seu propósito eterno para a humanidade. Efésios capítulo 3, Efésios é um livro tremendo da Bíblia, que fala sobre o propósito de Deus, lá no capítulo 1, quero ler o capítulo 3, versículo 10 de Efésios, olha o que a Bíblia diz, 3:10 em Efésios, e isso para que agora, veja que Paulo está discorrendo aqui sobre o que Deus havia revelado e o propósito dele em Israel, mas agora ele fala do propósito de Deus em Cristo. Agora, era um mistério que estava oculto no passado, em todas as gerações passadas, mas em Cristo esse mistério se tornou revelado. Qual era o mistério? Qual era o propósito que Deus tinha? Verso 10, olha só. E isso para que agora, pela igreja, por quem? Através de quem? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Israel era o começo do propósito de Deus, de revelar o seu nome e a sua grandeza para todos os povos. Israel fazia parte do início desse propósito, mas Jesus Cristo era o cumprimento. Jesus é o propósito completo, a vinda de Jesus, a obra de Jesus, o nome de Jesus, o poder de Jesus, é o cumprimento total do propósito de Deus, para revelar, através da igreja, que Ele comprou com o seu sangue precioso, Ele revela a sua grandeza para todas as nações, para que todos saibam, para que todos vejam, que não há outro Deus, a não ser o nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Eu digo isso, irmãos, para que você entenda que as promessas de Deus na Bíblia estão ligadas a um propósito que Deus tem
coletivamente para nós e individualmente, onde Ele nos coloca no corpo. Aí nós precisamos saber qual é o propósito dele para mim e para você no corpo de Cristo, no reino. Porque é certo que Deus tem um propósito. Tem um programa de evangelização, um folhetinho de evangelização, que foi muito usado há um tempo atrás, e é muito prático, que é um folheto chamado As 4 Leis Espirituais. E as 4 leis espirituais começa com uma frase, uma primeira mensagem, uma primeira lei espiritual, que é: Deus ama você e tem um plano maravilhoso na sua vida. Quem já ouviu falar isso? Que Deus ama você e tem um plano maravilhoso na sua vida. Quem acredita nessa palavra? Que Deus realmente ama você e tem um plano maravilhoso na sua vida, incluindo você, inserindo você no plano glorioso que Ele tem na humanidade, na face da terra. Se você acredita, diga assim comigo: Deus me ama e Ele tem um plano maravilhoso em minha vida. Amém. Você está incluído no plano e no propósito de Deus. E nós precisamos, irmãos, saber qual é o propósito que Deus tem para nós. Nós precisamos falar com Deus: Senhor, se você ainda não sabe, se você ainda não conhece o teu lugar no reino, você precisa orar, como Manoá. Tem um personagem no Antigo Testamento chamado Manoá, não é Mané, é Manoá. Ele não sabia qual era o propósito que Deus tinha ao dar um filho para ele. Ele orou. Juízes 13:8. Olha a oração de Manoá, que muitas vezes tem que ser a nossa oração. Juízes 13:8. Então Manoá orou ao Senhor dizendo: meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Porque Deus havia enviado um anjo para falar com a mulher de Manoá, que ela teria um filho, que ele deveria se chamar Sansão, que ele não tomaria vinho, que ele seria nazireu, que o cabelo dele não fosse cortado. Mas quando a mulher de Manoá lhe contou, ele falou: eu não sei o que Deus quer, qual é o propósito? E ele orou e disse: Senhor, nos ensine como nós devemos criar esse menino. E o Senhor enviou novamente o seu anjo para falar com Manoá e ensinar detalhadamente qual era o propósito que Deus tinha naquela história. E muitas vezes eu e você temos que orar assim: Senhor, qual é a minha posição no reino? Talvez Deus te chamou no reino para ser como um Paulo, mas você ainda está como um Saulo, fugindo do chamado e do propósito do Senhor. Talvez Deus te chamou no reino dele para ser como um Pedro, para deixar tudo, deixar a pesca, deixar todas as suas atividades, para se tornar um apóstolo linha de frente no reino dos céus. Talvez Deus te chamou no reino para ser como um Neemias, administrador, alguém que com a sua sabedoria e habilidade consiga liderar e organizar melhor aquilo que é feito no reino. Talvez Deus te chamou para ser um Timóteo, que está ao lado de um apóstolo e serve com excelência, um Barnabé, que não é aquele que está à frente em evidência, mas é aquele que cuida com tanto zelo e não desiste de nenhuma pessoa no reino. Ou talvez Deus te chamou para ser como aquelas mulheres de Lucas 8:3,
que não pregavam, que não estavam na linha de frente no ensino, que não ministravam cura para as pessoas, mas Lucas 8,3 fala que algumas mulheres serviam Jesus com os seus bens, investiam os seus bens e recursos materiais no ministério e na obra de Jesus. E poderíamos citar aqui tantas funções, tantas posições no reino, mas nós precisamos orar e dizer: Senhor, qual é o teu propósito para mim, dentro do teu propósito grandioso na tua obra? E agirmos, andarmos de acordo com o propósito que Deus tem. Porque, irmãos, quando não andamos de acordo com o propósito que Deus tem, a terra prometida vai ficar tão distante, e nós nunca vamos entrar nela. A terra prometida faz parte de um propósito, e de andarmos dentro desse propósito do Senhor. Jesus falou em João 15:7, se estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, o que a gente pode fazer? Pedireis o que quiseres, e será vosso. O céu está totalmente aberto para aqueles que andam no propósito certo de Deus. É como se Jesus estivesse falando assim: se vocês permanecerem no meu propósito, alinhados comigo, dentro do meu chamado, e daquilo que eu escolhi você para fazer e frutificar, você vai pedir tudo, e a terra inteira vai estar à tua disposição, porque a terra prometida faz parte de um propósito que Deus quer cumprir na tua vida. Aí, irmãos, eu vejo exemplos de pessoas que tinham algo que desejavam, e quando alinharam o seu clamor, a sua oração, com aquilo que era propósito de Deus, o céu se abriu e elas viveram milagres. Eu quero citar alguns exemplos já conhecidos. Ana, mulher estéril, zombada e envergonhada porque ela não tinha filhos. E todos os anos, quando subiam ao lugar de adoração a Deus, Ana se sentia humilhada, envergonhada e chorava. Ela não tinha filhos. Mas numa daquelas ocasiões, Ana, chorando, o desejo dela era ter um filho, a terra prometida que ela queria alcançar e receber era um filho. Naquele dia, Ana fez um voto com Deus e disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu o consagro para o Senhor, para que ele viva na tua presença por toda a vida dele. Aquilo fazia parte, aquela oração fazia parte do propósito que Deus tinha, porque Deus queria um homem consagrado naquela geração. Ana ofereceu aquele filho que Deus lhe daria, para ser aquele homem que cumpriria o propósito do Senhor. E nós sabemos a história, que Deus ouviu a oração de Ana e deu a ela um filho, a quem ela deu o nome de Samuel. Eu o pedi ao Senhor, e quando Samuel nasceu e desmamou, ela levou Samuel para viver na presença de Deus, e se tornou o profeta Samuel que nós conhecemos. Ela orou e fez um voto, dentro do propósito do Senhor. Me chama a atenção, irmãos, um homem na Bíblia que é Jonas. Quem já ouviu falar de Jonas? Deus tinha um propósito na vida de Jonas, e o propósito que Deus tinha na vida de Jonas era proclamar a mensagem de Deus, a palavra que Deus havia
colocado na boca de Jonas, no coração dele, ardia uma mensagem, e Deus mandou Jonas levar essa mensagem para Nínive, uma cidade chamada Nínive. Deus tinha um propósito, Jonas sabia qual era o seu propósito, mas o que é que Jonas fez? Fugiu do chamado de Deus. Entrou num barco, foi lá para o porão daquele navio, e foi em direção a Tarsis, lado oposto de Nínive. A história bíblica diz que veio uma tempestade, o navio começou a correr sérios riscos, lançaram as cargas, lançaram tudo que podia, mas o navio ia afundar. Descobriram então qual era a causa daquela tempestade. Jonas confessou que ele estava fugindo de Iavé, o Senhor de Israel. E Jonas disse: podem me lançar no mar, a tempestade vai acabar. Lançaram Jonas no mar, a tempestade cessou na hora. Irmãos, quando Deus tem um propósito e alguém foge do chamado e do propósito de Deus, a tempestade vai ser furiosa. Lançaram Jonas no mar, a tempestade cessou, mas Deus tinha um propósito. Me ajude aqui e fala com fé para alguém do teu lado e diga assim: Deus tem um propósito na sua vida. Aleluia! Irmãos, eu fico impressionado, porque o nosso Deus, Ele não desiste de nós. Jonas tinha fugido, Jonas foi para o porão do navio, Jonas estava indo no lado oposto ao seu chamado, Jonas foi a causa de uma tempestade, Jonas reconheceu que ele estava fugindo, lançaram ele no mar, mas Deus não desamparou Jonas, porque Deus tinha um propósito. Eu sei que tem pessoas aqui, irmãos, e o Espírito Santo vai tocar fortemente no seu coração hoje, pessoas que estão fugindo do chamado e do propósito, em meio a uma tempestade que não cessa, mas eu quero te dizer e declarar: o Senhor não desistiu de você, Ele não vai desistir de você, porque Ele tem um propósito na sua vida, e esse propósito é perfeito e é maravilhoso. Aí Deus preparou um grande peixe que engoliu Jonas. A Bíblia não diz que é uma baleia, e nós não vamos entrar nesse assunto biológico, se era baleia ou o que era, mas era um grande peixe, de tamanho tão grande que cabia um homem no ventre do peixe, e aquele peixe engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e o peixe não fez digestão de Jonas. Ele estava lá vivo, ele estava lá consciente. E Deus tratando com Jonas no ventre do peixe. Tem pessoas que estão no ventre do peixe, e Deus está tratando. Mas leia comigo Jonas capítulo 2, versículo 9, para ver como isso me chamou a atenção. Olha como Jonas ora no ventre do peixe, depois de 3 dias e 3 noites. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício. Oração de Jonas no ventre do peixe. O que eu prometi, cumprirei. O que eu votei, o voto que eu fiz com o Senhor, eu cumprirei, Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. O que fica claro aqui? Deus tinha um propósito, Jonas sabia do propósito, Jonas tinha se comprometido com o Senhor, tinha feito um voto com o Senhor, mas fugiu do chamado, fugiu do propósito, fugiu daquilo que ele se comprometeu. Agora no ventre do peixe, ele ora e ele diz: o que prometi eu cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação.
Próximo versículo, o que Deus fez? E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Imediatamente, quando Jonas falou: Senhor, o que eu fiz de compromisso com o Senhor, eu cumprirei. Deus mandou e deu ordens ao peixe, e o peixe vomitou Jonas na praia, e ele cumpriu o seu propósito. Aquilo que Deus o havia chamado, ele fez. Ele foi à cidade de Nínive, e ele pregou em Nínive, para que aquela cidade se convertesse e se arrependesse dos seus pecados. Irmãos, há um poder quando nós oramos, quando nós fazemos um voto com o Senhor dentro do propósito dEle. Eu não estou falando aqui de fazer um voto de tolo. O que é o voto de tolo, pastor? Eclesiastes capítulo 5 diz: não faça um voto de tolo, que é aquele que faz um voto precipitadamente, mas não cumpre aquilo que se comprometeu. Onde Jonas foi parar? Porque fez um voto e não cumpriu? No ventre do peixe. Não estou falando para hoje você fazer um voto precipitado com o Senhor, porque você quer a terra prometida, então, deixa eu pensar qualquer coisa e fazer um voto com Deus, mas depois você não vai cumprir. A Bíblia diz que é melhor não fazer um voto, do que fazer o voto e não cumprir o voto. É melhor não fazer o voto, do que fazer e não cumprir. Agora, o que eu estou te mostrando aqui na Bíblia, é que quando você tem um chamado, tem um propósito, e faz um voto com Deus dentro do chamado, se propondo a cumprir, a viver aquilo que Deus quer que você viva, aquilo que Ele te chamou e te escolheu para ser, quando você junta isso com o teu propósito e a terra prometida que Deus vai te dar, você vai viver o sobrenatural na sua vida. Aí você vive o sobrenatural. Eu quero ler alguns exemplos de pessoas contemporâneas, conhecidas ou anônimas, testemunhos reais, fatos reais. Quero dar alguns exemplos aqui de pessoas que fizeram um voto, e aquele voto estava em alinhamento com o propósito que Deus tinha para elas, e assim que elas fizeram o voto, dentro do propósito e chamado de Deus para elas, a terra prometida se abriu diante delas. Olha o voto de uma mulher chamada Claudete, que vivia no interior do estado do Paraná, e recebeu em 1998, há 27 anos atrás, um diagnóstico de câncer agressivo no útero, já em estado avançado. Segundo os médicos, a doença estava espalhada e ela teria poucos meses de vida. Ela não era assídua à igreja, mas conhecia o evangelho desde jovem. Desesperada, Claudete uma noite entrou sozinha em seu quarto, ajoelhou-se e fez um voto com Deus. Senhor, se o Senhor me der mais uma chance e me curar, eu te servirei de todo o coração pelo resto da minha vida. Não quero mais viver longe da tua presença. Deus queria ela na presença dele? Queria. Deus estava precisando de alguém que o servisse de todo o coração e não mais ou menos meia boca, morninho, morninha. Deus queria. E ela queria a cura. A terra prometida dela era a cura. O propósito era servir a Deus de todo o coração. Ela fez esse voto. Nos dias seguintes ela começou a buscar a Deus com jejuns e oração. Continuou o tratamento médico e algo sobrenatural aconteceu. Os exames começaram a mostrar regressão rápida dos tumores. Em poucos meses,
o câncer desapareceu completamente, sem explicação médica. O oncologista dela chegou a dizer: isso não é só medicina, houve algo além da ciência aqui. Claudete cumpriu o seu voto, passou a congregar ativamente e servir na intercessão e testemunhar em hospitais e em igrejas. Desde então, nunca mais a doença voltou, e seu testemunho é frequentemente contado em retiros e encontros de mulheres. E ela mesma costuma dizer: o voto que fiz foi um divisor de águas na minha vida, e eu entreguei tudo a Deus, e Ele me deu a vida de volta. Testemunho de um jovem viciado em drogas em São Paulo, capital. Um jovem chamado Rodrigo, morador da zona leste de São Paulo, afundado no crack por 8 anos. Ele havia perdido a família, o trabalho e a saúde. Numa madrugada fria, depois de ser expulso de casa mais uma vez, ele olhou para o céu e disse chorando: Senhor Deus, se o Senhor me tirar desta vida, eu nunca mais voltarei para as drogas. Eu prometo te servir, mesmo que seja limpando o chão de uma igreja. Naquela mesma semana, ele encontrou um missionário que o levou a um centro de recuperação cristão. Durante 9 meses de tratamento, ele não teve mais síndrome de abstinência, algo considerado inexplicável pelos médicos. Hoje, ele está limpo há mais de 15 anos, é casado, tem filhos e serve como evangelista em comunidades carentes, cumprindo o voto que fez naquela noite. O poder de um voto em acordo com o propósito que Deus tem para uma vida. David Wilkerson, pregador, um jovem pastor nos Estados Unidos. No ano de 1950, David Wilkerson fez um voto com Deus: Senhor, se tu me mostrares como usar a minha vida, eu deixarei a TV e todas as outras distrações. Deixarei de assistir TV e todas as distrações que me atrapalham, e vou me dedicar a te servir de corpo e alma. Esse foi o voto de David Wilkerson. Pouco tempo depois, Deus o impulsionou a pregar para gangues violentas em Nova York. Daquele voto nasceu um ministério que transformou a vida de milhares de jovens drogados e criminosos em Nova York, inclusive Nick Cruz, um dos líderes de gangues mais temidos naquela época. A história foi documentada no livro A Cruz e o Punhal. Alguém já leu ou já ouviu falar desse livro tão famoso nas décadas passadas? A Cruz e o Punhal. E é um clássico de como um voto sincero gerou um avivamento urbano. Irmãos, Deus tem propósitos na sua vida. Você quer a terra prometida, mas Deus quer cumprir um propósito na sua vida. E se você juntar a tua oração pela terra prometida, se consagrando e dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero cumprir o teu propósito na terra, grandes coisas vão acontecer na tua vida. David Yang Shu, Coreia do Sul. Antigamente ele era conhecido como Paul Yang Shu. Quando jovem, David Yang Shu, mais tarde conhecido como Paul Yang Shu, ele era Paul Yang Shu e ficou conhecido como David Yang Shu, estava morrendo de tuberculose. Estava morrendo de tuberculose. Em desespero fez um voto: Jesus,
Se tu me curares, dedicarei cada dia da minha vida a pregar o Evangelho. Ele relata em seu testemunho que sentiu como se uma mão quente tocasse em seu peito. Pouco depois, os sintomas da tuberculose começaram a desaparecer. Ele foi completamente curado e fundou a Yodo Full Gospel Church em Seul, Coreia do Sul, a maior igreja do mundo na atualidade. Começou com um homem doente, quase morrendo, que fez um voto com Deus: Senhor, se me curares, eu vou pregar a tua palavra, por toda a minha vida eu dedicarei isso. E para encerrar, irmãos, eu quero falar do voto de John Newton. John Newton era um capitão de um navio negreiro, que transportava seres humanos, homens e mulheres da África para a América, vendendo-os como escravos. John Newton era o capitão deste navio, e numa tempestade terrível no Oceano Atlântico, crendo que ia morrer e o navio quase afundando, John Newton clamou: Senhor, se me salvares desta morte, eu te servirei para sempre e deixarei esta vida de pecado. Ele sabia que aquela vida que ele levava, transportando vidas humanas como escravos para vender na América, ele sabia que era pecado. Deus o livrou. De maneira milagrosa, o navio sobreviveu. John Newton cumpriu seu voto, abandonou o tráfico de escravos, tornou-se pastor e compositor. E ele escreveu o famoso hino de louvor, Amazing Grace, ou Perfeita Graça, que abençoou milhares de pessoas. O voto em meio a uma tempestade foi o início de uma mudança radical que influenciou milhões de pessoas. Fica de pé, irmãos. Vamos orar. Como eu disse, eu não estou e não quero que você faça um voto precipitado com o Senhor. Não, não, não. Mas nós temos duas situações aqui. Aqueles que sabem qual é o chamado e o propósito de Deus para a sua vida, e estão fazendo mais ou menos, ou estão fugindo do chamado, que precisam hoje se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero voltar ao chamado e ao propósito do Senhor. Até quando você vai ficar nessa tempestade ou no ventre desse peixe? Porque está se esquivando do chamado de Deus. E temos outras pessoas que, sinceramente, não sabem e não entenderam ainda qual é o chamado e o propósito do Senhor. E nesse caso, a tua oração tem que ser como a de Manoá: Senhor, me ensina, o que o Senhor quer de mim? A terra prometida, nós temos falado aqui, não é sobre você, é sobre Ele, é sobre o propósito dEle, é sobre o plano que Ele tem, que é muito maior do que o seu. É muito maior. Mas se você for movido pelo Espírito Santo, a fazer uma oração como David Young Shu, como David Wilkerson, como John Newton, como Claudete lá do Paraná, como aquele jovem drogado lá em São Paulo, entregando tua vida para cumprir o propósito que você sabe que Deus tem para você, para Ele te livrar desse ventre do peixe,
para Ele te abençoar e te fortalecer. Se você for movido pelo Espírito, Deus vai atender a tua oração, e o voto alinhado com o propósito. Abre a terra prometida diante de você. Nós vamos começar a cantar esse louvor Perfeita Graça. E se você sentir no teu coração de fazer um voto com Deus hoje, não um voto de um tolo, não um voto que você não vai cumprir, mas um voto de um homem e de uma mulher que amam a Jesus e são tementes a Deus. Enquanto a gente canta, você vai sair do teu lugar e você vai vir aqui diante do altar, fazer o teu voto com Deus. E você vai se lembrar desse dia 27 de julho de 2025, como o dia em que você veio para o altar e fez um voto com Deus, e Deus ouviu o teu clamor e mudou a tua vida para sempre. Fecha teus olhos, seja movido pelo Senhor. Enquanto a gente louva, o altar está aberto.